Muito bem, voltando agora para o nosso fórum. Agora estou competindo com o Rodrigo, com o meu bonezinho. Aleluia. Só faltou a barba, pastor. Vou deixar para outro dia. Você sabia que hoje eu estou onipresente? Hoje eu estou onipresente. Nesse mesmo área aqui agora mesmo. Na hora que a gente começou, eu estou dando aula em vídeo lá em Minas Gerais, no Instituto Prova da Vida. Análise do Antigo Testamento. Está no telão lá, tem um monte de aluno lá. Eu estou aqui com vocês, estou lá também, estou onipresente. Sem graça, né? Sem graça. Ok. Eu tentei. Ok, vamos lá. Quem sabe primeiro, ladies first? Ladies first, quem sabe primeiro as irmãs, não sei. Quem que se habilita aí a começar? Já estamos rodando já. Escolha um tema, uma parte, algo que você queira comentar para nós. Você tem de 3 a 5 minutos. Viu, Bruno? Não, você tava no horário aquele dia, porque estava acabando aqui o negócio que foi. Mas você conseguiu concluir, ficou legal. Ficou legal. Vamos lá, quem se habilita aí a participar? Eu vou, pastor. Opa! Eu acho que eu quero pegar em cima do tema sobre a importância da liderança da igreja, seja ela o pastor, ou o diácono, ou o presbítero, ou o presbitério, saber exatamente em qual fase que a igreja está. Certo. Porque às vezes você está investindo o seu tempo e a sua estratégia em certas coisas que não é a fase da igreja. Opa! Eu absorvi bastante isso aqui, porque como a gente está aqui numa congregação que pertence a Santo Antônio da Platina, aqui na cidade de Carlópolis, muita coisa que o senhor falou hit like a home run, vamos falar assim, né? Uhum. É algo que realmente dá para usar bem aqui, porque nós pegamos aqui, por exemplo, faz pouco tempo que a gente colocou, vou dar um exemplo, faz pouco tempo que a gente colocou internet na igreja, porque a gente começou a perceber que os últimos visitantes que estavam vindo na igreja estavam vindo através de postagens bem simples que a gente fazia. Olha aí. E quando a gente perguntava como que eles tinham encontrado a igreja, eles falaram que era através da internet. Então, isso foi algumas dicas que foram acontecendo e a gente foi pescando isso aí, analisando, não, está na hora de investir um pouco mais de tempo, porque é uma galera nova que está vindo aí, que está 24 horas com o celular na mão. Aham, sério? Sabe? Então, essa importância de entender qual é a fase da igreja, eu acho que é de extrema urgência, não somente para a gente aqui em Carlópolis, mas para todas as igrejas, indiferente se ela tem 10 membros ou 10 mil membros. Certo. Porque baseado na fase, pelas informações e a apostila que o senhor disponibilizou para a gente com muita humildade, eu até digo, porque, como o senhor mesmo disse, é o ganha-pão do senhor também, né? Isso aí é o caminho das pedras. Lendo aquilo ali, já dá para identificar exatamente onde que a igreja está e basear, e sabendo isso, que é uma informação riquíssima, sabendo onde a igreja está, você consegue direcionar toda a sua força junto com a sua equipe, com a sua liderança, para poder captar mais e mais para que você chegue na próxima fase, no próximo passo da igreja, né? Então, isso para mim não tem valor. Sinceramente, é muito bom ver esse material, ter palpável, né, na mão, porque vai ajudar e muito aqui em Carlópolis. Eu agradeço demais, assim, de coração mesmo. Glória a Deus, obrigado. E é isso aí, irmão, pastor Elton, é muito interessante isso, porque a gente acha, né? Deus vai fazer tudo. O Espírito Santo vai vir com o rolo pressor e vai arrebentar. Não, o Espírito Santo usa o vaso, cara. O vaso é você. Ele vai usar o que você tem. É o que você tem. Não adianta você querer tocar igual um músico profissional se você não dedica a desenvolver aquela profissão. Deus respeita isso, sabe?
Tanto é que ele começa o mundo com estratégia, né? É hora de pensar um pouco, refletir um pouco sobre isso aí. Mas também, Alto, não deixar que isso ultrapasse a vida espiritual também. Tem que ter um equilíbrio, né? Senão fica muito com estratégia e pouco oração. Aí não funciona, não. É só fogo de palha. Mas é equilíbrio. Parabéns, Deus abençoe. Qual o próximo, a próxima que quer falar, usar da palavra? Eu. Pronto, amém. Já ganhou 2 pontos, hein? 2,5. Ô, Joyce, Oi. deixa eu fazer um comentário ali. O Bruno Pode tá com a fazer. mãozinha erguida ali. Eu achei bem É, legal eu a tecnologia. Viu? Eu achei eu bem não legal vi, a tecnologia que ele usou, porque Ai, eu ia desculpa. fazer exatamente igual você. Eu só... Aí eu Pode vi. ir, Bruno. Pode Não, ir. ladies first. Aí, ladies first, é Como isso diz o aí. pastor. Pode ir, Bruno. Depois eu Não, vou. não, vai lá, tranquilo. Vai, Joyce, vai, Não, pode pode ir. ir agora. Tá. A mãozinha dele lá. Então, eu não vi aqui que o meu tava fechadinho. Desculpa, Bruno, me perdoa. Não, imagina. Tá, então eu vou. Então vai. Pastor e pessoal, eu gostei bastante daquela metáfora lá do alface e do carvalho. Eu acho que tá Sim. na parte do IT lá, da igreja transformacional, né? É isso, né? Eu gostei bastante dessa metáfora, porque lá você usa dessa comparação do crescimento do alface e do carvalho. O alface ele cresce rápido, mas dura pouco, né? E é bem, o tempo dele é bem efêmero. E o carvalho, que ele demora para crescer, mas ele cria-se ali raízes e dura bastante, né? Dura bastante tempo. Eu gostei bastante disso porque eu sou wesleyano praticamente desde o início da minha caminhada cristã. Assim, eu me converti com 12, com 13 anos eu já fui para Wesleyana e desde então estou. E eu já vi de muita coisa assim, muito perfil de pastor na Wesleyana, e principalmente pastores que chegam e já querem resolver, já querem fazer algo novo, uma necessidade, é o que o senhor comentou, uma necessidade de chegar já mudando tudo, e às vezes num time que já estava ganhando, o cara chega e em vez de melhorar, consegue atrapalhar. E pegando esse gancho também, às vezes o pastor não tem tempo para trabalhar também, né? É uma cultura que eu notando assim que de certo tempo para cá tem mudado na Wesleyana, que é a questão do tempo de permanência do pastor numa igreja. Às vezes o cara está 2 anos ali, está desenvolvendo um bom trabalho e já é retirado dali e vai para outra igreja e não consegue dar sequência ali naquele trabalho, e isso é algo negativo, ao meu ver. Então, assim, resumindo, o que eu pude aprender é que a gente não precisa ter esse... É óbvio, a gente quer resultado, a gente precisa trabalhar buscando, o nosso objetivo sempre é o resultado e almas ali para Cristo povoar o céu. Mas a gente não precisa ter isso com um senso de urgência e às vezes trocar os pés pelas mãos, sabe? Então é melhor fazer um trabalho bem fundado, um trabalho bem enraizado, um trabalho que vai durar. Outros pastores vão passar por aquela igreja e aquele trabalho vai permanecer ali, sabe? Vai criar-se uma cultura, vai criar-se uma raiz ali e lá na frente vai dar frutos, assim. E isso é bom também, porque às vezes as igrejas têm aquele síndrome lá de Corinto, né? Uns da igreja de Corinto. Uns falam que são de Paulo, outros são de Apolo, outros são de Pedro, outros são de Cristo, e fica nisso. Então, é algo que precisa nascer na mente do povo também, uma transformação na mente, para o povo saber que a gente é da igreja de Cristo, e os pastores que passam, eles estão ali, são homens de Deus, e independente se eu gosto pessoalmente ou
do pastor tem mais afinidade com um ou do que de outro, eu estou ali para ajudar o crescimento da igreja, eu estou ali para ser o braço do pastor, o braço do líder, e abraçar, independente se eu acredito ou não, ou se eu gosto ou não daquela estratégia, eu preciso trabalhar junto ali, arregaçar as mangas e ir em frente. Não sei se eu me embolei aqui, que eu acho que eu acabei Não, emendando eu outras peguei, pelo que eu mas entendi. Tá, termina, conclui. não, era bem isso, sim. Então, o primeiro ponto, a questão do crescimento duradouro, né? Trabalhar ali para que a igreja se desenvolva de uma forma que dure, e não uma forma que seja passageiro. Segundo ponto, a questão do tempo para o pastor trabalhar. Fazendo um paralelo aí com o time de futebol, aqui no Brasil tem-se uma cultura de demitir os técnicos bem rápido, diferente da Europa, por exemplo. Por isso que, de repente, o nosso futebol não se desenvolve tanto taticamente. A gente ainda vive do futebol arte do passado, e por isso que, de repente, o Brasil ainda tem tempo que não ganha uma Copa. E nas igrejas, às vezes, é assim também, sabe? É muito passageiro o tempo de um pastor. Acho que não dá tempo dele desenvolver um bom trabalho. E o terceiro ponto, a questão da cultura dos membros, a visão dos membros de não abraçarem ideia de um pastor ou de outro pastor, mas sim como um todo, sabe? É isso. Eu peguei a sua ideia. Realmente, a gente vive numa cultura imediatista, né? Somos imediatos e queremos Exatamente. resultado rápido. Isso é um problema. Mas parabéns, muito boa sua colocação. Próximo, assim, agora a Joyce. Joyce, por favor. O meu é bem rápido, assim, que como eu não pude estar na aula ontem, mas eu estava lendo um material sobre as dicas de crescimento ali, que é uma área que eu trabalhei bastante na igreja, que foi o marketing, que o senhor falou a respeito do website, né? Infelizmente, aqui para a nossa região, o website ele não funcionou, mas é muito válida eu acho que para cidades maiores, tipo, que nem aqui próximo Londrina, Curitiba ali, eu acho que é muito válido. A nossa cultura aqui, pelo menos assim, o tempo que eu fiquei, infelizmente é Instagram e é Facebook, é tudo postado neles. O website não deu muito certo porque não tinha muita visita, não tinha muita visualização, por mais que fosse divulgado, por mais que fosse feito todo um trabalho em cima do website, ele não fluía. Ficamos aí em torno de 3 ou 4 anos pagando, né, o que Provedor? tem que pagar lá o provedor, e tipo assim, a gente tinha muito pouca visualização. E foi indo até que na época o pastor Júnior ainda estava vivo, né? Uma das últimas conversas com ele, eu comentei com ele, falei, pastor, a cultura da nossa cidade aqui da região não é o website, tem que manter mesmo só o Instagram e o Facebook. Ele concordou, e aí eu acabei cancelando o site da nossa igreja aqui. Mas eu acho um trabalho bastante válido, ele dá bastante visualização assim para grandes centros, que eu já vi algum websites de algumas outras igrejas, mas assim, de grandes centros, que estão mais acostumados com sites, né, no caso. Para nós aqui, o que gira mesmo é o Facebook e Instagram. O Twitter é inviável, né, porque não é todo mundo que tem. Mas eu gostei muito dessas dicas, né? Uma dica melhor do que a outra. O que mais me chamou a atenção mesmo foi essa de website, que é algo que eu tive a oportunidade de trabalhar um tempo com ela. Hoje eu hoje é a filha do pastor, no caso, que trabalha com isso, né? Foi transferido para ela. E está fazendo também um trabalho muito bom também. Essa é a minha colocação aí da matéria, que eu gostei bastante dessas dicas aí. Mas, Joyce, isso é comum mesmo. Dentro do processo de
de trabalho, você tem esse ciclo, né, de reciclagem, é normal. O que não serve num lugar, serve no outro, e você vai adequando o projeto. Tá certo, não tem problema não. Não é regra, né? É uma ideia, uma sugestão. Parabéns, pelo menos pelo você tentou, né? Você tentou. A gente tentou. É que nós chamamos no mundo corporativo de oportunidade de dizer não a si mesmo. Uma coisa também que deu certo foi o jornalzinho, né? Por um tempo, o jornalzinho também fluiu bastante, porque por 1 ano e meio, quase aí a gente conseguiu manter o jornal, mas também aí já o marketing ele muda todo dia, né? Se a gente for parar para ver, ele muda todos os dias, tem algo diferente, tem algo novo. É uma área assim da administração que você não tem que ter muito foco para poder acompanhar, né? Que é um leque, né, da administração marketing. Então você tem que estar ali se atualizando praticamente todos os dias, tem algo novo. Mas a gente tentou, e o que tem dado certo, tem dado visibilidade, que as pessoas, até o senhor comentou, né, que colocou ali que as pessoas vêm e conhecem, né, a igreja através de alguma website ou rede, então a gente tem alcançado algumas pessoas através do Facebook e do Instagram, tem chegado novos membros através disso. Onde você viu? Eu vi no Facebook, vi uma postagem no Instagram, alguém postou alguma coisa da igreja, no Instagram, lá no Stories e tal, e eu vim conhecer. Então a gente tá com bastante gente assim. E já, inclusive, até fazendo curso de batismo. Você sabia que Jesus foi o melhor marqueteiro que existiu? Ele era fantástico. Primeira coisa, ele muda para Decápolis. Ele vai morar em Cafarnaum, no meio de 12 cidades populosas. Começou por aí. Já está no centro. Depois ele usa algumas técnicas. Não fala para ninguém que eu fiz aí, tá? Claro que eu queria falar, né? Isso é fofoca. Ou então, ir de contai. Tinha essa mais frontal, ir de contai. Ou então, vão de 2 em 2, de casa em casa. Ou então ele mandava uma assim no Facebook, assim, vai lá e me vereis. Então ele tinha várias coisas que ele fazia nessa questão de marketing aí. Parabéns, muito bem. É bem interessante. O próximo ali é o Elton. Amém, Joyce? Valeu. O Elton não, a irmã... Shirley. Isso, amém. Shirley. Eu queria aqui comentar sobre a questão que o senhor falou da estratégia interna. Eu achei bem interessante, porque tem a questão de identificar, que o senhor falou, que é uma coisa que é muito importante para a igreja, porque a igreja chega em uma cidade e aí a gente precisa, muitas das vezes, as igrejas elas abrem, começam a orar e começam, às vezes, a fazer campanha, começam, às vezes, a querer gerar estratégias, mas sem parar para identificar a necessidade daquela cidade, a identificar, igual o senhor falou, a questão espiritual, territorial, que é super importante, a questão também dos espíritos regionais, porque o que acontece? Aí, muitas das vezes, a igreja está dando tiro para todo lado, né? E acaba não acertando ninguém. Então, achei muito importante essa questão, que a gente precisa realmente identificar, porque a nossa luta, a nossa batalha, como diz a Bíblia, não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Então, se a gente chega em um território, a gente não identificar o nosso inimigo, a gente fica sem a estratégia correta para poder lutar e vencer aquele inimigo, né? Então, essa questão da questão espiritual aí, territorial, eu achei muito interessante, e aqui a gente até já teve algumas experiências nesse sentido, de quando a gente implantou a igreja aqui, a gente estava orando muito nesse sentido, orando pela cidade, e eu tive um sonho com a potestade que trabalha na cidade, com o demônio que age na região, né? Uma vez o Elton também no monte também teve uma experiência. Então, tudo isso aí, que o senhor está falando, para a gente veio para realmente para a gente conseguir compreender que é esse o caminho. Primeiro, identificar. E aí, depois tem aquela frase que o senhor falou, que eu até anotei aqui, nada acontece sem que algo se mova. Exatamente. Então, a gente não pode ficar só no plano teórico, identificamos, é isso aqui, e aí não. A questão, para que algo aconteça, a gente precisa se mover. E aí entra a questão que o senhor falou de estabelecer os alvos de oração, as caminhadas de oração, eu achei muito interessante também. Gessel, aqui a gente tem trabalhado com o Gessel também, mas essa questão de estabelecer primeiro a oração, porque, como o senhor disse, através da oração
o próprio Deus vai nos dando as estratégias para aquele lugar, para aquele momento, né? Então, eu achei muito válido tudo que o senhor ensinou, tudo que o senhor nos orientou, mas é importante a gente entender o momento, como o Elton falou, o momento que a igreja está vivendo, o momento da cidade, quais são as oportunidades para agora. Então, a gente precisa se programar a curto, a médio e a longo prazo, né? E não só ficar no projeto, no programa, mas principalmente partir para a ação, colocar isso em prática também. Marchile, quanto tempo Moisés ficou lá na Monte Horebe, né? Lembra quantos dias ele ficou? 40. 40, recebendo estratégia para fundar uma nação. Quanto tempo Jesus ficou no deserto? 40. Recebendo estratégia para fundar uma igreja. Quanto tempo a gente fica aí quando chega? Às vezes nem um dia. Tá a explicação. Verdade. É por aí. Vamos lá. Quem é o próximo? O próximo? Então a disputa ali, ó. Tem o Thiago, o Rodrigo e a Adriano. Ladies first? Tem eu também. Ah, é verdade. É verdade. Vamos lá. Quem vai? Se ninguém Rodrigo quiser ir, ou pode eu? ser eu. Tiago, vocês pegaram a minha frase aí no chat aí? Pegou, né? Crescimento é natural, mas expansão é estratégica. Beleza. É com você, Tiago. Então, pastor, achei interessante quando você citou a respeito, inicialmente, a respeito das redes sociais, né, que às vezes as pessoas, igual você falou, não direcionam os conteúdos ou não fazem, colocam tudo de qualquer forma sem pensar dentro daquele público-alvo, né, dentro de quem consome de fato, e às vezes não tem um retorno interessante, ou acho que não tem um retorno, né? Poxa, eu investi no Facebook, no Twitter, etc, e no Instagram, não deu retorno e tal, mas às vezes porque não observou esses detalhes, né? Eu achei interessante uma vez, logo que eu cheguei em Curitiba, eu conheci um rapaz que ele trabalhava na igreja ali perto da PUC, e a igreja contratou ele só para trabalhar com as redes sociais, né? Então, ele fazia só essa parte de redes sociais enfim, de alimentar, de fazer os vídeos, né? De postar, né, os vídeos, gravava o culto e cortava, fazia ali as postagens voltadas para cada rede social, enfim. E isso, ele falou que gerou um engajamento enorme e tudo, e cresceu bastante a igreja. Então, achei interessante essa questão de estratégia. E outro ponto que você falou que eu achei bem interessante, pastor, foi aquela questão da parceria, né, que o senhor fez quando foi pastor de uma igreja, não sei se foi em Campinas ou em outra, que era para fazer a vacinação, enfim. E aí você tinha o marketing gratuito, já porque todo mundo falava onde que era, né, o local da vacinação, e também utilizava o templo, era amigo do bairro, vamos assim dizer, né. Então é interessante porque a estrutura do templo, às vezes, ela fica subutilizada, né, se utiliza duas vezes por semana, e 2 ou 3 às vezes, né? E acaba ficando ali o restante 5, 6 dias, às vezes sem nenhuma atividade, poderia ser utilizado dessa forma, né? Com sessão para escolinhas, creches, etc. Até tem convênios, inclusive, né? Do governo via prefeitura para se fazer creche, né? Das igrejas, com subsídio da prefeitura para contratar todo o pessoal, enfim. E muitas vezes ficamos sem essa estratégia e fica com a situação parada, uma coisa que poderia até ajudar a igreja e a comunidade, principalmente, né? Muito bem. Aqui perto da minha casa tem Universal ali. A pessoa fica com a mesinha o dia inteiro ali pedindo oração, no caderno para as pessoas. É estratégia, cara, acho legal. Sim. Então, você que eu tocou num ponto interessante aí. São ideias pequenas, né? Que vêm no processo sinergético, né? Você pega as partes pequenas, soma para dar uma parte maior. O problema é que a turma não quer nem a parte pequena. Aí não tem resultado, fica difícil. Mas é por aí. Obrigado, Thiago. Deus abençoe. Obrigado, mas também. Vamos lá, quem é próximo? A próxima. Tem 4 mãos levantadas aí, vamos lá. Pode ser eu, pastor. Rodrigo? Pode ser eu. Vamos lá. Isso. Bom, para começar, eu faço das minhas palavras da Shirley, né? A questão da estratégia interna da igreja. Até a gente está num novo local,
e a gente teve uma reunião com a nossa liderança, e a gente tratou bem disso, em conhecer a questão do estrutural da igreja, do pessoal que frequenta a igreja, da comunidade, e a gente conseguiu identificar o espírito que trabalha na igreja, o espírito que trabalha no bairro, tudo isso, e a gente vendo aqui, a gente vê que com isso que o pastor deu, a gente vê no que a gente pode melhorar, naquilo que a gente pode fazer, e para poder levantar esse lugar, porque a gente tem as pessoas que trabalham na igreja, que a gente fala a questão também da direção, porque às vezes o pastor dá uma direção, vamos pegar esse caminho, daí um vai por aqui, o outro vai por ali, às vezes não há um conflito de entendimento mesmo das pessoas, e às vezes a gente não entende isso. E com isso que o pastor passou para a gente pode aplicar e mostrar mais para a liderança como que faz, como fazer, para a gente poder ter um ótimo resultado ali, nesse novo local que a gente está. Até sábado agora, a gente vai ter a nossa sede distrital lá. E vai ser uma bênção, eu creio que a gente vai ser bênção neste bairro, a gente vai ser grandiosamente um ponto de referência de Deus ali. E a princípio é só isso. Pastor, o áudio do senhor está fechado. I'm sorry. Am I back? Right? Copy Roger. Rodrigo, é verdade o que você colocou, e você falou de um item, né? São vários itens. Você ocupa com um desses aí, você vai montando, vai tendo uma estratégia maior, vai dando visibilidade. Tem lá nos Estados Unidos, na região que tem neve, tem os carros lá saem com as lanternas de trás, mas uma luzinha embaixo, que ela é bem forte para guiar a gente na névoa. No Brasil, algumas pessoas importaram esse carro e não sabem para que usa aquilo. Liga aquilo lá para se amostrar e fica pagando mico para quem sabe para quem serve aquilo lá. Aqui no Brasil dói os nossos olhos. Ali é para uma neve. Então, muitas vezes a gente tem estratégia e não sabe usar e usa da maneira errada. Você vai adequando a estratégia ao seu local. Igual a Joyce colocou aí o caso do website, tá vendo? Não funcionou lá. Mas eu conheço gente que funcionou. Então, quer dizer, é isso aí, cara. Parabéns. Muito boa a sua participação. Eu estou aqui fazendo uma leitura de vocês, tá, gente? Eu estou fazendo uma leitura aqui. Penso que não? Não é só falar, não. Eu estou fazendo uma leitura aqui, estou pegando direitinho aí. Tá bom? Tem que valer 2,5 pontos, né? Tem que valer. Vamos lá, Adriana ou quem mais aí está ali? O Felipe? Vamos lá, quem vai? Pode ser? Adriana, vai, Adriana. Eu queria acrescentar ali um pouquinho sobre as redes sociais, né? Até um certo tempo, redes sociais era coisa para a gente desocupada ou uma forma de entretenimento, né? Que a gente tinha ali para ver a foto dos amigos, né? Dos vizinhos e tal, né? E hoje ela virou uma ferramenta, e inclusive uma ferramenta de trabalho para muitas empresas, né? E a gente tem acompanhado aí o crescimento, os crescimentos aí nas redes virtuais, aí, vendas, e-commerce, pessoas leigas acessando. Hoje a nossa avó acessa tia, primo mais velho, coisas que a gente não se via, né, há um tempo atrás. E a gente teve um crescimento muito grande. A gente cresceu aí 25% em relação aos anos anteriores, e é um crescimento aí que comparado a 5 anos, né, de evolução. Então, é um crescimento muito rápido, e a gente precisa evoluir com isso também, né? Se é uma ferramenta que está sendo assertiva para muito ramo, por que não usar na nossa igreja, né? Só que a gente vê as pessoas usando as redes sociais para divulgar fotos de evento, uma cesta básica que entrega, alguma coisa nesse sentido. Mas eu acho que a gente pode trabalhar essa ferramenta da melhor forma, né? Postando conteúdos relevantes, né? Conteúdos que vão cativar os nossos seguidores, né? Conteúdos intencionados mesmo, né? Em horários intencionados, Exato. com direções intencionadas, né? Uhum. Então,
embora redes sociais sejam um perigo, né? Um perigo muito grande da gente expor o que a gente não gostaria, ainda acho que é uma ferramenta bem bacana aí que a gente precisa explorar mais, né? Mas explorar de forma focada, né? Pesquisando quem são nossos seguidores, buscando os seguidores que a gente quer, né? E cativando eles de alguma forma. Hoje a igreja usa as redes sociais para as lives, né? Funciona legal, a gente atinge aí pessoas de vários estados, mas eu acho que a gente pode dar uma explorada um pouco maior aí. Eu gostei bastante ali de ver as redes sociais envolvidas ali no nosso meio, que eu acho que, embora eu não use rede social, eu tenho essa dificuldade ainda de estar nesse meio, eu acho uma ferramenta ali bem legal que deve ser explorada assim. É uma ferramenta, sinceramente, que é para onde caminha o mundo, né? Daqui uns dias vai ter a mensagem holográfica. Eu vou pregar em vários locais ao mesmo tempo, com o corpo ali, parece que está ali com a gente ali. Então, é usar os meios que aparecem, né? Vai mudando a sociedade. Nós aqui, não sei se a maioria, mas uma grande parte aqui, pegamos a curva da geração. Eu lembro do fax, eu lembro do fixo, eu lembro do telégrafo, eu lembro do telegrama, do vale postal. Minha cabeça, eu lembro do mimeógrafo, tá? Mimeógrafo com álcool e o carbono. O que virou hoje? O meu filho nascerá agora, eu tenho que explicar. Eu levei aqui em Curitiba no museu para mostrar um fixo para eles. Daquele que fazia assim, crack, crack, crack. Bom, e a igreja sobreviveu. Ela veio usando esse método. Eu vou dar para você um exemplo muito clássico disso. Johannes Gutenberg, 1433, um protestante que iniciou a imprensa e imprimiu o primeiro livro, foi a Bíblia. Olha a revolução que esse cara fez. Antes dele era o papiro, antes dele era pergaminho, aí veio o códex, que era costurado, tipo livro, mas era tudo escrito, era tudo manual, tudo manual. Mas o Gutenberg inventou a imprensa, cara. Olha que revolução que foi aquilo. Imagina. Meu Deus do céu. Então é isso aí. Parabéns, Adriana, pela sua participação. Obrigado pelo seu carinho aí. Próximo, vamos lá. Pode ser eu, pastor? Isso. Paz do Senhor a todos. Amém. Olha, é crente, hein? Você é crente, vai ser para todo mundo. Pastor, primeiramente, estou muito feliz nessas aulas aí, né? E esse material que o pastor colocou para a gente aqui, nessa aula, eu acredito, assim, que é fundamental, né, na nossa vida. Principalmente, né, comigo, que estou aí à frente da igreja também, aqui em Jaguariaíva, e nós está aqui, a gente está num processo bem importante, né, que a igreja aqui é uma congregação e ela está agora num processo de organização, né, para agora o próximo concílio passar a categoria de igreja, né, e aí eu estou à frente dessa igreja aqui, então é um desafio e o qual a gente está colocando, né, nos membros, na liderança, essa visão, né? E todo esse material, desde o começo, que aqui a gente teve a oportunidade de ter em nossas mãos, né, a questão do plantio do alface, né, do carvalho. Então, a gente vê aí que isso é de extrema importância, né, no reino, né, naquilo que a gente está plantando. Daí vai a pergunta, né, o que a gente está plantando? O que a gente espera, né, desse plantio? Que forma? Daí vem também ali que o pastor colocou ali sobre, né, semear, né, a semente. Precisa o quê? Né, tem espinhos, tem pedras, tem boa terra, e a gente não pode desperdiçar a semente, né? Temos que semear ela na boa terra, mas precisamos preparar a terra, tirar as pedras, né? Tirar o espinho, preparar a terra, colocar o adubo na terra, para depois jogar a semente. Então, entra em conhecer, né, a cidade, conhecer a comunidade, conhecer, né,
ali para fora também, para poder, né, levar, né, o conhecimento a todos. Isso eu entendo que é a forma de plantio, né? E também, sem a gente coloca, vendo essas estratégias que o pastor colocou para a gente aqui, esses gráficos, muito interessante, né? Tanto interno como externo, levar, né, o povo a orar, a buscar Deus, né, a conhecer o ambiente, né? Isso é de extrema importância, né? E daí também, né, no final dessa lição, a gente vê também aí que o pastor colocou, né, um versículo, que tudo que fizeres, faça como de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens. Então, primeiramente a Deus, e temos certeza que com essa ferramenta que nós temos em nossas mãos agora, né, vai ser um divisor, né, para a nossa Amém. história. Nós vamos conseguir chegar lá em nome de Jesus. Você, Essas são as colo... minhas palavras. você colocou, e parabéns, você colocou a questão do conhecimento. Sabe por que a América perdeu a Guerra do Vietnã nos anos 70? Não era porque não tinha contingente e armamento. Não conhecia o terreno. O Vietnã ganhou por causa do terreno. É isso aí. Verdade. Conhecer o terreno para você vencer. Pessoal, nós temos 3 minutinhos. Dá para alguém falar? Vai cair, eu volto logo em seguida. Não vai ter pausa, não. Já caiu, já volto em seguida. Vamos lá, 3 minutinhos para quem vai falar aí, sabendo que pode cair qualquer hora aí. Tem 3 minutos e meio, dá para falar. Quem é? Próximo aí. Pastor, pode ser eu? Pastor Paulo? Vai, Paulo, vamos lá. Opa, tudo bem, pastor? Amém. Boa noite a todos aí. Né? Deixa eu tentar aproveitar os 3 minutinhos aí. Eu não tive na primeira aula de vocês, né, que foi no sábado. Sim. Mas eu achei bem interessante ontem, quando o senhor deu início sobre os 6 movimentos, né? Falou sobre o amigo do amigo, o amigo que foi indo até chegar no amigo, né? E eu vou pegar aqui meio baseando-se, né, uma passagem. Eu fiz uma pós agora em coach, com uma especialização em pessoas, porque como eu sou professor, nessa pandemia a gente precisa especializar em pessoas. Sim. E eu achei interessante porque se nós pegarmos Jesus, ele tinha, um dos livros que me ajudou muito foi esse livro que eu tenho acompanhado, que ele tinha amigos estratégicos, amigos necessários e amigos íntimos. Opa! Ele tinha ali 500, praticamente, amigos estratégicos, tinham 12 amigos necessários e tinham apenas 3 íntimos. E se nós pegarmos isso no convívio da igreja, né, o senhor comentou hoje da importância do boca a boca. Né? Acho que a melhor propaganda ainda é o boca a boca. Então, ainda são as pessoas, né? E nós precisamos ter essas 3 classes também de amigos estratégicos, né? Ou usando aí as redes sociais, né? O sistema de mídia. Nós precisamos dos necessários. Quem que são os necessários? São os líderes, né? De ministérios, seja onde eles estiverem, para alavancar ainda mais o ministério, a igreja. Mas nós temos que ter aqueles íntimos que nos auxiliam ali, que nos dão suporte no dia a dia, para que a gente possa expandir ainda mais. Né? A gente, às vezes, dá muito valor em certos detalhes e esquecemos os pequenos detalhes. Eu vou citar um exemplo aqui dentro do crescimento de igreja, pastor, que às vezes a gente não dá muito valor. Não é a minha área, né, aqui em Santo Antônio, mas é o Ministério Infantil. Uhum. Às vezes a gente não dá valor muito nas crianças, certo, né, que vão à igreja. Nós temos aqui a salinha das crianças, né, uma bênção, mas às vezes a gente não foca que uma criança de hoje, ela pode trazer uma família amanhã para dentro da igreja, né? Então, é interessante essa estratégia, é interessante a gente ter esse ministério formado, mas a gente tem que também ter essa intimidade para poder trabalhar com esse segmento. Então, eu achei muito interessante. O conteúdo todo ontem e hoje foi excelente, mas esse ponto marcou muito, quando falou sobre o amigo, né? A importância do amigo estar dentro, né? E saber quem são os amigos. A gente fala assim, celebre as pessoas que entram na nossa vida, mas nunca despreze aquelas que saíram. Exato. Né? Porque a gente não dá muito valor naquela pessoa ali fora e ela que vai nos auxiliar amanhã ou depois. Beleza. Eu espero que compartilhado. Parabéns, Paulo. Você está colocando a questão dos 6 graus de Milgram, né? Importante. Exatamente. E ele não pegou aquele sábado que nós falamos dos 80%, dos 10%, dos 20%. Então tá tudo dentro. Beleza. Vai cair, tá, gente? A gente volta em seguida para o próximo bloco. Temos que ouvir ainda o Celso, Felipe,
Vamos lá, beleza. Até daqui a pouco.